Muito boa noite a todos que estão aqui nesse canal, aos irmãos, irmãs, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, os amigos, todos aqueles amigos de infância e de adolescência. Estamos aqui para a gente continuar o nosso estudo do Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. Agora a gente vai para a lição 9. E eu quero de novo encorajar vocês a dar uma olhada aqui na descrição, aí tem o link da editora, e também tem o link do ministério que eu congrego. Então, quero que vocês conheçam aí, tá bom? E também eu quero dizer que quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Quem já é inscrito, nos ajude a divulgar esse canal. Ajuda a levar adiante a palavra de Deus, tá certo? O título da lição 9 é o Processo da Redenção, parte 1. E o título grande é O Crer e Sua Relação com a Fé. A única condição para receber a salvação, a razão de Deus exigir apenas a fé, crer na ressurreição de Cristo, crer na palavra de Deus, a transmissão da obra redentora de Cristo pelo Espírito Santo, a função da fé, substantificar as coisas espirituais. E as leituras de referência, Romanos 10, 16 e 17. Vamos lá ler Romanos primeiro. Romanos 10, 16 e 17. Opa, passei um pouquinho, mas não tem problema. Romanos 10, 16 e 17 diz o seguinte: Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Muito rico, né? Agora, 1 Coríntios 15, versículo 14. Vamos lá. Vamos ver se eu já consigo chegar lá. Não, foi muito. 1 Coríntios 15, 14. Chegando lá. Acho que agora eu cheguei. Opa, cheguei. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. E agora, por último, Gálatas 3, versículos 2 e 5. O 2 e o 5, tá bom? 3, 2 e 5. O 2 diz assim: Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E o 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso aí é Paulo perguntando lá para os Gálatas, porque eles começaram a igreja muito ligados ao Espírito Santo, mas depois começaram a querer se aperfeiçoar na carne. O que é ser aperfeiçoado na carne? É usar o ego para as coisas de Deus, né? E isso não combina. Foi Jesus que falou para os discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é não colocar a sua opinião, a sua humanidade, que seja, nas coisas de Deus. Agora, entregar a sua humanidade a Deus para fazer a obra, aí sim, esse é o nosso papel. Primeiro título, a gente vai caminhar nos subtítulos, né? A única condição para receber a salvação. Com relação à salvação, Deus realizou tudo pelo homem. A obra de Cristo na cruz foi completa e perfeita. Romanos 3, 24, 2 Coríntios 5, 21, Efésios 1, 7, 8, Colossenses 1, 13, 14 e Hebreus 9, versículo 12. Deus colocou diante do homem a salvação. Contudo, este deve fazer o que este deve fazer para ser salvo? De acordo com a Bíblia, só existe uma condição para receber a salvação: crer com o coração e confessar com a boca. João 5, 24, Romanos 10, de 9 a 10, Efésios 2, de 8 a 9. Não se trata de quem você é, do que faça ou possa fazer. Tudo depende da fé. Há um pensamento no homem de que para ser salvo precisa fazer alguma coisa, algum tipo de obra. Contudo, é apenas ao crer que ele recebe a salvação e a vida eterna.
Quando o homem crê, recebe a salvação. Logo, crer é receber. Crer não é meramente concordar ou reconhecer, mas muito mais do que isso, é receber com o coração. Temos de receber Cristo dentro de nós e com a boca confessá-lo para ser o nosso Salvador. Romanos 10:10. Esse é o caminho genuíno da salvação. Do lado de Deus temos a graça, do nosso lado temos a fé. Efésios 2:8-9. A maneira de receber a graça de Deus pela qual fomos salvos é a fé. Graça é Deus nos entregando algo, enquanto fé é receber o que Deus nos dá. Se eu digo que vou lhe dar um presente e você não crê em mim, virará as costas e ficará sem recebê-lo. Mas, se crer em minha palavra, poderá receber o presente de graça, sem fazer nada, apenas crer. Assim também com relação à salvação. A razão de Deus exigir apenas a fé. A salvação vem de Deus. Desde o início, ela faz parte do plano de Deus. Somente os que conhecem a Deus conhecem a salvação. Por que então precisamos crer para recebê-la? Como a salvação é algo importantíssimo para o homem, Deus a tornou simples para que todos possam obtê-la. Eis a razão de ele exigir somente a fé. A salvação de Deus é para todos, logo tem de ser acessível a todos. Se Deus exigisse algo de nós para que recebêssemos a salvação, acabaria excluindo um grupo de pessoas. Por exemplo, se Deus dissesse que para ser salvo era preciso falar algo, excluiria os mudos. Se Deus dissesse que para ser salvo precisa ler ou escrever, excluiria aqueles que não sabem ler ou escrever. Mesmo se Deus exigisse 5 minutos para a salvação, muitos que foram salvos no leito de morte não o receberiam, pois não teriam esse tempo. Nada além da fé é condição para a salvação. Nem arrependimento, nem confissão de pecados, apenas fé. Do contrário, o ladrão crucificado ao lado do Senhor não teria sido salvo. Lucas 23:43. Ele creu, né? Crer na ressurreição de Cristo é outra condição. No ato de crer, o homem primeiramente deve usar o coração. Se o homem crê com o coração que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, é justificado. Objetivamente, o Senhor Jesus morreu na cruz, como substituto para realizar a redenção pelos nossos pecados. Subjetivamente, ele ressuscitou para nos dar vida. 1 Coríntios 15:45. E para nos unir a ele. Paulo diz em 1 Coríntios que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e permanecemos no pecado. É por isso que ao pregar o evangelho, os primeiros apóstolos falavam principalmente da ressurreição do Senhor, sendo testemunhas dela. Atos 1:22, Atos 2:32, Atos 3:15, Atos 4:33. Deus cumpriu a redenção por meio da morte do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Sua obra na cruz foi completa. Mas você já se perguntou por quê? Como pode o sangue do Senhor Jesus redimir-nos de nossos pecados? Por que a redenção do Senhor Jesus é tão eficaz? Essas questões, na verdade, não cabem a nós. São questões para Deus. Uma vez que Deus está satisfeito com a obra realizada pelo Senhor Jesus, tudo está resolvido. A quitação do débito deve satisfazer o credor, não o devedor. Deus é justo, portanto, não pode cometer injustiça. Sendo assim, se ele diz que o sacrifício do Senhor é capaz de redimir-nos de nossos pecados, devemos crer e permanecer em paz. Se a obra do Senhor não tivesse sido completa, perfeita, ele não teria satisfeito o Pai e teria sido deixado na sepultura. A ressurreição do Senhor é a prova de que Deus ficou satisfeito com sua obra na cruz. Atos 17:31, Romanos 1:4. A morte do Senhor Jesus foi a quitação do débito. Sua ressurreição foi a prova desta quitação. Fomos salvos por causa da morte do Senhor Jesus, mas temos a segurança e a certeza da salvação por causa da ressurreição do Senhor. Assim, nossa fé baseia-se em sua ressurreição. Romanos 10:9. Ou seja, é a prova de que fomos salvos. Assim, para receber a salvação, cremos não somente na morte substitutiva do Senhor Jesus por nós,
mas também sua ressurreição, prova de que os nossos pecados foram de fato perdoados por Deus. Crer na palavra de Deus. O que Deus fez para que todos soubessem o caminho da salvação? Ele colocou a obra de Cristo em sua palavra, a Bíblia. Ele nos ensina sobre a morte e a ressurreição de seu Filho por meio de sua palavra. A fé é um dom dado a nós por Deus por meio da revelação divina, que é a revelação da Bíblia. É a palavra de Deus que nos diz no que crer. Romanos 10, 14 e 17 dizem: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A origem de tudo é a palavra. Sem a Bíblia não há como saber sobre o plano de salvação de Deus, nem como Cristo cumpriu esse plano de maneira perfeita. Quando cremos nas palavras da Bíblia, automaticamente recebemos todas as promessas contidas nela. A transmissão da obra redentora de Cristo pelo Espírito Santo. Após crer na palavra de Deus e na obra redentora do Senhor Jesus, como recebemos a salvação? Após nosso ato de crer, o Espírito Santo transmite todo o plano de Deus e a obra redentora de Cristo a nós. Aqui vemos a obra completa do Deus triuno na salvação. Deus nos amou e planejou a obra de redenção. O Senhor Jesus cumpriu essa obra. Agora, o Espírito Santo aplica a nós o resultado da obra planejada pelo Pai, cumprida pelo Filho, apenas pelo fato de crermos. Efésios 1, de 1 a 14. Sem a transmissão do Espírito Santo, mesmo com o plano de Deus e a obra consumada do Senhor Jesus, a salvação não poderia ser aplicada a nós. O Espírito Santo torna as questões objetivas em questões subjetivas para nós. É crendo que recebemos o Espírito Santo, Gálatas 3:2, e com ele toda a obra do Deus triuno, com respeito à salvação. Todas as ações do Espírito Santo seguem esse princípio. O Senhor Jesus disse em João 5, 39 e 40, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Na época de Jesus era preciso ir até ele para receber vida. Mas e agora, na nossa época? Como podemos ir até o Senhor Jesus? Mediante o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma todas as palavras contidas na Bíblia em vida. Ao crermos, ele age imediatamente. A função da fé, substantificar as coisas espirituais. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A função da fé é substantificar, ou seja, tornar concretas e manifestas as coisas espirituais, do mesmo modo que nossos olhos tornam manifestas formas e cores. Por exemplo, se você está lendo este livro é porque seus olhos estão substantificando as letras pretas no papel branco. Quando tocamos algum objeto, sabemos se é liso ou áspero, quente ou frio. Nosso nariz pode sentir se um cheiro é bom ou ruim. Nossa língua pode sentir se o gosto de algo é doce ou salgado. Enfim, tudo isso é substantificação, concretização. Se eu fosse cego, embora esse livro exista e esteja na minha mão, eu não seria capaz de saber seu conteúdo. Da mesma forma, precisamos da fé para substantificar as coisas de Deus, as coisas espirituais. Hoje, vivemos no mundo físico, mas Deus colocou todos os seus feitos em sua palavra. Se tiver fé, você as substantificará e elas se tornarão concretas para você. Um grande problema hoje é que há muitos cristãos surdos e cegos espiritualmente, ou seja, que não conseguem substantificar as coisas espirituais pela falta de fé. Marcos 11:24 nos diz: por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crendo, crede que recebestes e será assim convosco. Note que o verbo recebestes está no passado. Esse versículo nos mostra que fé é crer que já recebemos.
Essa é a fé que a Bíblia fala. Fé não é mérito. Nunca considere a fé como obra. Deus tornou a fé algo muito simples, mas o homem transformou algo simples em algo muito complicado. Certa vez, os discípulos do Senhor encontraram-se diante de uma situação em que não conseguiram expulsar um demônio. Mateus 17, 14 a 21. Eles perguntaram a Jesus o motivo de não terem conseguido. E a resposta foi: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Essa é a natureza da fé, tornar o impossível possível. Nessa passagem, o Senhor não disse que os discípulos precisavam de fé do tamanho do monte para fazê-lo mudar de lugar. Nós achamos que precisamos ter muita fé, mas o Senhor disse que basta ter fé. Não é questão de tamanho, mas de ter ou não ter. Nessa passagem, a fé dos discípulos era menor que um grão de mostarda, um dos menores grãos que existem, ou seja, era praticamente inexistente. Por isso, não conseguiram expulsar o demônio. Em Tiago 1,6 lemos: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O segredo para substantificar as coisas espirituais é ter fé e não duvidar. Tentar qualquer coisa duvidando, por pouco que seja, não trará resultado. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, amado leitor, por meio desta lição. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Desculpem os soluços aí.